Bom, gente, aqui eu vou falar sobre um episódio que está acontecendo aqui sobre emprenautorismo na Avenida Águia Branca, né? Que é referente ao funcionário Lucas, né? Luquinhas da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que comete irregularidade, né? Imprudência. Aqui impede transitar, né? Os motoristas transitar aqui nessa via que ele para de forma irregular, bloqueia aqui a garagem para a gente tirar carro, dá um trabalho. Desde o ano passado que eu venho falando com ele, orientando, falando para ele não parar em frente à garagem, né? Que não basta só a questão de parar na contramão da imprudência. Tem a questão de parar na contramão, que pode ser ruim para ele mesmo em caso de acidente, e tem a questão também dele é, bloquear a minha saída aqui na garagem, entendeu? E isso eu tô falando com ele desde o ano passado, né? E a questão às vezes de parar na contramão é da responsabilidade dele, desde que ele não bloqueie via. Só que tá numa situação que ele tá bloqueando mesmo a minha garagem, entendeu? E isso já é a quinta vez que ele faz propositalmente, né? Sendo que dessas 5 vezes eu fraguei duas filmadas, né? As outras três eu não consegui filmar. Mas duas, cinco mesmo, parada proposital para me bloquear a saída aqui na garagem, né? E aí me impede eu sair. Eu já pedi para ele desde o ano passado para ele parar do lado para não empatar a minha saída aqui da garagem. E ele sempre pirraçando, né? Pirracento. Então, domingo aconteceu o episódio, né? Quase que ia dar problema para ele porque ele ia ser preso. Porque no momento que ele parou aqui, a viatura estava no posto de gasolina, né? E autuar ele pelo flagrante, eu tinha vídeo, ele estava visivelmente alcoolizado, então ia ser autuado pela lei seca, né? O policial ia dar voz de prisão nele, levar ele, levar o carro, né? Então eu ainda deixei para lá, não chamei a viatura em consideração a família e o pai. Eu não chamei, mas se chama, dava BO, entendeu? Porque não é a primeira vez, é proposital, é bloqueio de via, né? Porque a partir do momento que você para na contramão já é imprudência de trânsito. E quando você bloqueia outro motorista, aí é infração mesmo de delegacia, de chamar a viatura e desbloquear a via, né? Então chegou numa situação que eu não posso mais falar. Já falei, mas entra no vídeo e sai no cu, né? Então aí eu tomei ciência de fazer essa matéria. Antes da matéria, eu comuniquei, né, Marivane Dias no domingo, através do assessor de comunicação, né, de Davi Sena, o Seninha, que encaminhou o meu relato para ela. Eu falei domingo, né, ontem domingo, meio-dia, ele fez a imprudência, né, que já foi a quinta no bloqueio aqui do portão, porque a da imprudência de parar na contramão eu já perdi a conta. Dei ciência a Marivane do fato. Ela não tomou uma providência, né? Não ligou para ele, não comunicou de fazer reunião. Na segunda, novamente, hoje, ele tornou fazer para pirraçar, tornou me bloquear na saída da garagem, né? Só que eu já estava na rua, o bloqueio aconteceu na chegada. Então quase que eu não consegui passar entre os carros, tirei fino. E olha que o Uno é um veículo estreito, curto, né? Quase que eu não consegui, eu tive que parar, passar devagarzinho. Ele parou na parte da via também, do outro lado do veículo, né? Bloqueando a parte central, né? E não me teve outra opção a não ser de pegar e fazer a matéria, né? Porque eu já comuniquei o fato à autoridade superior, que no caso é Marivane Dias, secretária de Educação. Hoje, pela segunda vez, eu tornei comunicar o assessor, né?
o Davi Santos Seninha, perguntando se Marivane tinha tomado uma posição, né? E Marivane não tomou nenhuma posição, enviou apenas um áudiozinho de 7 segundos dizendo que ia encerrar as aulas amanhã e de que no retorno às aulas ia fazer não sei o que, tomar providência, mas não foi uma resposta objetiva, então não levou outra a eu tomar essa atitude. Aqui você vê a chegada dele no domingo, né? Isso são 11h58. Eu tava trancando a garagem e a porta aqui para sair, aí ele chega e me bloqueia. Você vê que ele para o bico do carro dele na lateral do meu, impedindo eu sair. Você vê que aqui na frente tem um carro do cunhado, o Celta, e do lado esquerdo a moto do pai, igualzinho. Ele não parou mais em cima e ele não parou mais embaixo aqui do lado do posto de gasolina. Ele deixou o bico aqui de propósito e ele parou na central mesmo para arrumar confusão. Quase que ele parava na delegacia ontem, ó. Eu ainda fiz muito por considerar aqui, ó. O cunhado sai, ó. Tá vendo? Ele vê que por cá não dá para sair, ó. Aqui é o cunhado dele, ó. Ele olhou o ambiente, viu que não dá para sair, o que acontece? Ele dá ré, volta pelo sentido contrário. Você vê que o Luquinha bloqueou a via, tá vendo? Ele dá ré e volta no sentido contrário. Aí eu fiquei 6 minutos esperando o Luquinha. Ele não desceu. Aí eu buzinei, né? Pra ele descer. Ele levou 1 minuto me pirraçando para descer para tirar o carro, porque aqui eu não passava por causa do Celta e da moto. O Celta saiu, mas a moto aqui impede, ó. Se eu fosse, eu batia no carro dele, né? E se eu fosse pro lado esquerdo, derrubava a moto. Então eu fiquei buzinando e ele levou 1 minuto para descer, para me pirraçando. Esse período aí que ele chegou até a hora que eu buzinei para ele sair, levou 6 minutos. Ele com esse carro aí, ó. E ele só desceu porque eu buzinei. Se eu não buzino, ele ficava aí meia hora, 1 hora esperando a boa vontade dele. Aí ele desce reclamando. Ou seja, ele não queria que eu incomodasse ele, né? Não era pra incomodar ele, era pra deixar o rei lá à vontade, pra sair a hora que ele bem entendesse. Você vê que ele dá uma pirraçadinha, ó, ele não tira o carro de vez, ele puxa só um pouquinho, não dá pra eu passar. Aí eu fico esperando que depois ele desce, aí que eu saio, ó. Você vê o quanto que ele é pirracentinho, ó. Irresponsável e imprudente. Você pode ver aí depois que eu saí ele reclamando errado e achando o rei da razão. Aqui é o segundo vídeo, né, de terça-feira. Ele para novamente, ó. Parece que ele vê minha garagem aqui aberta. Aí ele fala, vou parar aqui do lado do outro de novo para a parte central aqui da via ficar apertado para pirraçar de novo, ó. Isso aqui é a 5ª vez, ó, que ele faz isso só em questão de espaço curto de tempo. As outras vezes eu já pedi as contas quando eu tinha gravado, mas agora eu consegui gravar 2 vezes. Ele para aqui na contramão, ó, e para sempre de um lado de um outro carro. Ele para em drupa. Se ele para aqui mais embaixo, perto do carro dentista, mesmo na contramão, a via aqui fica livre, ó. Vem um carro, você tem que deixar a via, não é só para carro pequeno ou moto. Vem uma caçamba, como é que passa aqui? Uma caminhonete não passa, entendeu? É imprudente, teimoso e pirracento. Isso aqui, ó, desde o ano passado que eu tô falando com ele, ó. Aí eu tô vindo de lá, ó,
Parece que ele fala, não, eu tô vendo a garagem aqui aberta, ele vai voltar, eu vou pirraçar de novo. Você vê que um é um carro estreito, ó, mas se você não tiver cautela, ó, você passa, você vai bater um retrovisor, alguma coisa. Eu passei devagarzinho, ó, com cuidado pro retrovisor não pegar no carro dele, ó, nem no outro. Mais uma caminhonete aqui, ó, uma S10, uma Hilux já não passava, tá vendo? Uma caçamba pior ainda. Oi gente, aqui eu vou mostrar para vocês, né, os artigos de trânsito violado, né, e os artigos referentes a transporte escolar, alguns deles. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada meio fio de 50 centímetros a 1 metro, ou seja, você parar afastado, infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Afastado da guia calçada meio fio a mais de 1 metro, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Onde houver guia de calçada meio fio rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, ou seja, em garagem, ponto de depósito, né? A infração para quem parar nesses pontos: infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção de veículo. Impedindo a movimentação de outro veículo, ou seja, o cara fechar você e parar, impedir a sua movimentação. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção de veículo. Parar ao lado de outro veículo em fila dupla, ou seja, o cara para do outro lado do seu carro no mesmo rumo e impede o trânsito de que outro veículo passe ao meio ou do lado, né? Isso é o famoso parar em fila dupla. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, também remoção do veículo. Agora vamos para a parte, né? Esse aqui foi o artigo 181 e é frente a estacionamento de veículo. Agora vamos para o artigo do Código de Trânsito, 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de transportes escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, exigindo-se para tanto, ou seja, veículos para transportes escolares, ele tem que ter uma documentação emitida pelo órgão do estado ou por um órgão do Distrito Federal, ou seja, da União. Então, para um veículo ser destinado a transporte escolar, ele tem que seguir isso aqui, ó. O veículo tem que estar registrado como veículo de passageiro, ou seja, ele não pode ser placa cinza, ele tem que ser placa vermelha de veículo de aluguel, prestação de serviço. Ele tem que ter uma inspeção semestral a cada 6 meses para verificar equipamento obrigatório de segurança, cinto, extintor. Ele tem que ter aquela pintura amarela na lateral do veículo, indicando que é um carro de transporte escolar, né? Ele tem que ter equipamento registrador de velocidade, ou seja, não é o painel do veículo, ele tem que ter um instrumento separado, cronometrado para não ultrapassar essa velocidade. Lanternas branca, fosca, amarela dispostas na extremidade da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na parte superior traseira. Ou seja, isso aqui é aquela luzinha que os ônibus, micro-ônibus e perua tem na parte de cima ali do para-brisa, na cabecinha do veículo. Tem que ter aquelas luzes ali também indicadoras. Por isso que veículo compacto é proibido para transporte escolar. Por isso que é permitido somente peruas, vans, micro-ônibus e ônibus. Por quê? Porque ele já vem de fábrica com aquela luzinha no teto, na parte externa, né? Que de longe a pessoa já avista a sinalização. Cinto de segurança em igual número ao da lotação. Além de outros requisitos estabelecidos pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito.
Ou seja, se uma perua tiver espaço para 10 passageiros, ela tem que ter 10 cintos de segurança. Lembrando que condutor não consta pela lei de trânsito, tá? Você não pode falar, uma perua transporta 11. Não. Se ela vier de fábrica marcando para 10 passageiros, é 10. Só conta passageiro. O assento do motorista não conta. Entendeu? Agora vamos para outro artigo aqui, o 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser fixada na parte traseira do veículo em local visível com inscrição da lotação permitida. O que é isso? O artigo anterior é esse aqui, ó. O órgão, ou seja, o Detran estadual ou o CONTRAN federal, no caso do federal aqui é o CONTRAN, né? Ele emite uma numeração lá, autorizando que esse veículo está adequado de acordo com as normas de trânsito para transporte escolar. E esta autorização ela tem que estar fixada na parte traseira do veículo para conhecimento da sociedade. Entendeu? Agora vamos para a parte do condutor de veículo de transporte escolar. Aqui eu apaguei alguns parte dos artigos, porque falava a idade de 21 anos, a gente já sabe, o outro estava vetado, aí eu deixei só os que estavam vigente na lei. O condutor para transporte escolar ele tem que ter categoria D, ou seja, categoria C para baixo não vale, porque você fala assim, mas minha carteira é B apropriada para carro compacto. Só que como eu li acima, carro compacto é irregular para transporte escolar. Tem que ser perua, van, micro-ônibus ou ônibus. Entendeu? Por isso que o artigo 138 aqui fala categoria D. Porque veículo acima de 3.000 quilos, entendeu? Você tem que ter a categoria C. Só que é 3.000 quilos para transporte de carga, de material. A partir do momento que essa carga é humana, a categoria tem que ser D sem conversa. E tem gente que não conhece a lei de trânsito e fala, não, a categoria D transporta aluno, não transporta. Transporta no município de Darameira. Pela lei de trânsito não transporta, entendeu? Porque a categoria C é para veículo, né, de até 3.000 quilos, mais 3.000 quilos de carga de massa, de material. Agora, quando essa massa é humana, a categoria tem que ser D. Entendeu? Então, categoria C para baixo é irregular para transporte de estudante. Isso aí nem tem que contestar, é a lei de trânsito aqui dizendo. O condutor não pode ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 anos, ou seja, no ano anterior. Ele tem que ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. O que é isso? São aqueles cursos obrigatórios que o CONTRAN determina para esse tipo de atividade, como por exemplo curso MOP, movimentação e operação com produtos perigosos. Ou seja, além da categoria D do veículo adequado, o condutor de transporte escolar tem que participar de alguns cursos no Detran regulamentado pelo CONTRAN. Ele tem que ter o certificado disso. Aí vamos aqui para o 139, no artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte escolares. Ou seja, além do Código Brasileiro de Trânsito, o município também pode aplicar sua própria lei ou seu decreto municipal referente a transportes escolares, entendeu? Ou seja, o município também pode criar sua própria norma de trânsito e aplicar, além da norma federal do Código de Trânsito Brasileiro, né? Aqui eu vou deixar o link no vídeo para quem quiser ver, né?